Mateus capítulo 10, verso 30, vamos lá. Vocês vão ter que me aguentar mais uns minutinhos aqui. Obrigado, pastora, obrigado. Só que eu estou errando todos os textos hoje, Jesus. Não, é Mateus 14, agora eu acertei, acho que vamos lá. 14:30. 14:30. Essa fala aqui é muito conhecida. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu acredito que vai mudar um pouco a perspectiva de você encarar a fé. Ao final eu vou passar aqui para alguns pastores ministrar com muito fogo e autoridade, porque eu hoje realmente tenho para compartilhar um ensino da palavra, que talvez não arranque tanta euforia da plateia, não tem problema. O que eu preciso de você é atenção para entender o que eu quero te falar. E eu quero citar esse episódio bíblico para embasar a nossa reflexão. Sentindo o vento forte, deixa eu ler na versão que colocaram aqui. Mas quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritar, Senhor, salva-me. 31. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, como é pequena a sua fé. Disse ele, por que você duvidou? Eu vou ler na versão minha aqui. Sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Bem de queridinho e de queridinha, repete comigo isso, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui está o cerne da mensagem. Eu quero trazer essa reflexão. Antes, porém, eu preciso da sua atenção. Olha só. Eu acho que todos nós sabemos que episódio é esse. Jesus aparece caminhando sobre as águas na madrugada. É um fantasma. O Pedro, impulsivo, olha para Jesus e diz, se és tu, mestre, manda ter contigo. Jesus diz, vem. Ele salta do barco e flutua sobre as águas junto com Jesus. Até aqui, ok. Em algum momento, ele fica aterrorizado, é o que a Bíblia diz, ele fica com medo porque tem onda, é madrugada, não tem luz, enfim. E a Bíblia diz que com esse medo ele logo se afunda, começa a afundar e grita por socorro. Jesus estende a mão e diz, vem comigo, vem aqui, vou te salvar, e dá uma repreensão, olhe para cá. Qual foi a repreensão de Jesus? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Vamos analisar isso. Você tem um Pedro experimentando um milagre pela fé, que é interrompido por um fator externo. Escute só, um fator externo chamado vento, ou ondas, enfim, o bravio mar, fator externo. Mas esse fator externo, ele é tão poderoso na vida de Pedro, que afeta, o anjo está violento hoje, aleluia, que afeta a sua condição interior. Então, se eu tenho um Pedro num estágio de milagre, de fé, caminhando sobre as águas com Jesus, eu tenho um Pedro aqui afundando. Olha só. E o que causa essa mudança de cenário é um fator externo ao qual Pedro reage. E ele, ao reagir a um fator externo, ele está agindo no modo reativo. Vem algo externo, ele simplesmente reage, e ele entra no modo reativo. E qual é o problema disso? O problema disso é que a nossa vida pode ser esse mar que Pedro está enfrentando. Por que eu quero dizer isso? Porque Jesus, até para falar da vida, disse que cada dia basta o seu mal. Ele não falou o seu bem. O que Jesus está dizendo não é que a vida é má, mas que terá incertezas. Me diz aí, qual a certeza que você tem sobre o dia de amanhã? Vai chover ou vai fazer sol? Se chover, vai cair pedra ou não? Vai dar vento ou não vai? Você tem emprego? Não sei. Em segundos as coisas podem mudar. Você percebe que a vida carrega em si uma ironia, que ela carrega um senso de incerteza
que gera em nós uma necessidade de fé. Por isso Romanos diz: o justo viverá porque não tem, se a sua alma, se o justo viver pela fé, diz a Bíblia, e ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. A vida nossa é uma vida por fé, diante de um cenário de incertezas, mas o modo reativo faz você sempre reagir a algo que aconteceu, então você está sempre na defensiva. Veio o vento, ficou com medo. Irmão, o que fez as pessoas ir para a bomba de gasolina ficar horas, irmão? É o senso de vou morrer, vai acabar o mundo, estou lascado. É o grito da alma, de uma alma reativa ao mundo de incertezas. Posso dar alguns exemplos? É o medo do futuro, é o excesso de acúmulo do passado que gera culpa. Escute, excesso de futuro vai te gerar ansiedade, excesso de passado vai te gerar depressão. Por quê? Passado carrega culpa e futuro, medo. Escreve isso. O teu passado te joga culpas nas tuas costas que te geram depressão. O teu futuro te joga medo nas tuas costas que te gera ansiedade. Desconecte-se dos dois. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Qual foi o dia que o Senhor fez, Lara? Fala para mim, Felipe. Qual é o dia que o Senhor fez? Salmo diz lá: este é o dia que o Senhor fez, nele me alegrarei. Não é ontem, não é amanhã. Sabe qual é o dia que a gente tem para entregar tudo e fazer acontecer? Agora, pastora Zé. O dia que você tem para amar tua esposa como nunca amou. Dá um cheiro no cangote dela. Depois eu fico com as crianças. Não, agora não, agora tem que pregar. Sabe qual é o dia que você tem para prestar um culto pentecostal, cheio de vigor, vida e alegria? Hoje. Sabe qual é o dia que eu tenho para pregar a minha melhor mensagem? Hoje. Para tocar as melhores notas? Today. Teacher of English, Jet Center. Medo do futuro, culpa do passado, desafios, incertezas, volatilidades, mudanças climáticas, econômicas, mercantis. E qual a consequência? Você começa a ir para o fundo. É só isso. Aí Pedro afundou porque tirou os olhos de Jesus. Vamos caminhar um pouquinho mais, vamos afundar um pouquinho mais. Espera aí, gente, não é tão simples. Quando os fatores externos começam a falar mais alto do que a sua fé em Cristo, quando você tira realmente, num sentido espiritual, os olhos de Cristo, que é aquele que, se esse é o dia que o Senhor preparou, você não precisa preparar um dia e convidar Deus para abençoar o teu dia. Deus já preparou um dia abençoado para você, só entra nele e desfruta. Não, é que a gente quer criar dias e colocar Deus nos nossos dias, e Deus está dizendo assim: não, fui eu que criei um dia para você, entra nele e viva e seja feliz. Desfruta a minha presença, acorda orando em língua, dá paz do Senhor para os anjos, dá paz do Senhor para o Espírito Santo, lê a palavra, e vamos para cima, e vamos ser felizes para a glória de Deus, vamos comer uma carne assada, vamos, aleluia, glória a Deus, tomar uma água gelada. Hoje eu botei água gelada aqui, pastora, viu? Eu estou me convertendo, mas é com gás, é boa. Essa é a lógica da depressão, essa é a lógica da ansiedade, essa é a lógica da angústia, essa é a lógica do pânico, essa é a lógica de muita coisa na sua vida. É esses fatores externos que você não controla. Irmão, posso falar um negócio para ti? Você não controla nada, você tem um senso de controle. Você sabe qual é o peso que recai sobre os pregadores? Quando sobem aqui, e aí a Ana, cadê a Ana? Está aqui, né? A Ana disse para mim assim: pastor, como eu fiquei nervosa aquele dia falando inglês. Ele disse: é normal. Fica nervoso quando sobe? Ficou nervosa para fazer a oferta? A casa de ninguém quer fazer o apelo da oferta às mulheres. Fica nervoso? Porque tem centenas de olhinhos voltados para cá. Vocês estão olhando tudo, se a minha meia está furada, se a camisa está ajeitada, se a calça está na régua, se o cabelo ficou espetado, como eu caminho.
Eu estou sendo analisado. Tem uma psicóloga aqui analisando. Não, ela não está analisando, ela está adorando a Deus. Vou te contar um babado. O pastor Lucas disse assim: não, deixa a Silvia contigo na tua aula. Eu digo: não, deixa ela na tua. Ela não vai te analisar, tá aí. Você vê como é interessante essa abordagem. Agora escute. O que as pessoas vão pensar? O que elas vão dizer, Cássia? Será que vão sair daqui falando mal de mim? Como é que é teu nome? Vinícius. Tu tem controle sobre o que as pessoas pensam de você? Não tem. Você vai entregar o seu melhor sempre, mas sempre vai ter alguém que acha que você tinha que ter entregado mais, tinha que ter feito mais. E sabe o que vai acontecer? Você nunca vai conseguir atingir a expectativa de alguém que tem problema consigo mesmo, porque ela deposita em você as expectativas e as carências dela. Mas pode ser um negócio, você não tem controle sobre isso. É Larissa, né? Não, é Larissa. Ué. Milena, tá, errei por 2. Tá quase do lado. Milena, você está me gravando agora. Eu não tenho controle para saber se o vídeo está ficando bom ou não. Esse vídeo, para piorar, vai para a internet, eu gritando, babando, cuspindo aqui que nem um louco, falando coisas que eu falo na hora que o Espírito Santo me... E depois eu olho aqueles vídeos no Instagram, eu fico louco, por que posto essas coisas? Mas eu não tenho controle, meu Deus, eu estou misturando inglês, língua estranha, português, meu Deus, eu estou virado um poliglota, ou melhor, um troglodita, é uma loucura. Controle, você não tem controle. Eu acho engraçado que a gente tem um senso de controle que a gente na verdade não tem. Sabe qual é o controle que a gente tem? E essa é a palavra para introduzir o assunto. É que Pedro não tinha controle sobre o mar. Ei, listen to me. Pedro não tinha controle sobre o mar. Repete comigo: Pedro não tinha controle sobre o mar. Estamos de acordo com isso? Mas Pedro tinha controle sobre o que o mar causaria nele. Faz sentido? O que o mar vai causar em mim é decisão minha. O poder dele me afetar ou não, eu decido se eu dou a ele ou não. O mesmo gigante que amedrontou um exército inteiro Israel, não amedrontou um menino. A pergunta é: o externo mudou? Não, é o mesmo gigante. O que mudou? A resolução interna. Me ajuda aí, gente. Eu não tenho controle. Por isso que viver de maneira reativa sempre vai ser prejudicial. Faz teu melhor e esquece o resto, cara. Se eu viver aqui, viver como um pastor, esperando aceitação, reação, igreja, é um fardo muito pesado, eu não quero. Está tudo certo, por isso que eu sou desse jeito que eu sou, e por isso que eu acho que tem tanta gente que vai embora daqui, porque eu não estou nem aí. Deixa eu dizer um negócio para ti, meu irmão. A maioria dos pastores que eu conheço ou está lascado emocionalmente, ou está entrando em burnout, ou está... E gente, pelo amor de Deus, é um fardo muito pesado, não é meu papel. Como é? Não é de um empresário. O empresário tem que pagar as contas, botar comida na mesa, pagar os boletos em dia. Agora, escute aqui, as nossas carências nós temos que nos resolver. Eu não posso viver num modo reativo. Não, mas cara, você vai morrer. Assuma o controle dessas situações. Assim, o mar eu não tenho controle, mas o que o mar causa em mim eu tenho. Então pronto, acabou. Não tem poder de influência sobre a minha vida. Bill Johnson diz assim: fé não é negar a existência do problema, fé é negar ao problema um lugar de influência. Existe problema? Existe, mas ele não tem autoridade sobre a minha vida. Por quê? Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O gigante é grande, mas Deus é maior. Ei, alguém está aqui, levanta a mão e diga: eu creio, glória a Deus. E Jesus dispara as suas flechas proféticas e diz: Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Agora eu começo a pregar. Porque a gente acha que pequena fé
e duvidar é a mesma coisa, e não é. Escute-me, se fosse a mesma coisa, Jesus não teria repetido na sua frase. Não há redundância na Bíblia, não há palavras inúteis, desnecessárias, inócuas na Bíblia. Tudo que está por um motivo. Jesus diz: homem de pequena fé, é uma coisa, tu duvidaste, é outra coisa. Olhe para cá, a pergunta que eu vos faço: o problema de Pedro foi pequena fé ou duvidar? Digam-me, ou diga para você mesmo, pensa aí uns 30 segundos. O problema de Pedro foi pequena fé ou duvidar? O que vocês acham? Eu vou fazer uma enquete. Quem acha que o problema de Pedro foi pequena fé? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Quem acha que o problema de Pedro foi duvidar? Os outros não acham nada. Entre neutros, nulos, anulados, inválidos, venceu. Estou brincando, baixa a mão. Vocês acertaram. O problema de Pedro nunca foi pequena fé. O problema dele foi duvidar. E eu vou explicar isso para você. Antes de explicar isso, porém, eu preciso ter um esclarecimento aqui. Ter dúvidas não é um problema. Duvidar é. Eu vou repetir. Ter dúvidas não é um problema. Duvidar é um problema. Vamos traduzir isso, como diria Paulo, em letras garrafais, para que fique claro. Ter dúvidas, minha irmã, todos teremos. Abacuque começa o livro dele dizendo assim: peso de Abacuque, até quando clamarei, tu não me ouvirás? Jesus na cruz, Eli, lama sabachthani, ponto de interrogação. O Senhor me abandonou? Pergunta, é uma dúvida. Paulo em 1 e 2 Coríntios tem crise de identidade quanto ao seu apostolado perante as igrejas. Ele faz várias perguntas. Elias faz perguntas, Jeremias faz perguntas, Moisés faz perguntas, o pai da fé Abraão faz inúmeras perguntas. O Magnificat de Maria, lembra? Antes disso teve pergunta. Antes dela dar aquela poesia linda aqui, uau, agraciada, aquela magnificação do Todo-Poderoso, ela faz uma pergunta: como será isso, Senhor? E Deus não a repreendeu por perguntar. Escute, contanto que nossas perguntas sejam para ter respostas e esclarecimentos, não há problema nenhum nisso. Por várias vezes os discípulos chegam a Jesus e perguntam: como há de ser? E Jesus os responde. Não há problema em ter perguntas e dúvidas, até porque a dúvida não é ruim em si mesma. O problema é duvidar, são coisas totalmente diferentes. Jesus não está dizendo: Pedro, tu teve dúvidas. Não, Pedro, tu duvidou. Então o problema nunca foi pequena fé, e o problema nunca foi ter dúvidas. O problema foi duvidar, que traduzido no original é não acreditar, ou seja, incredulidade. Ter uma pequena fé é uma coisa, ser incrédulo é outra. Nós vamos falar sobre isso, um minutinho. No original, pequena fé, oligopistos, de pistes, fé. Oligopistes. Você pode repetir comigo? Oligopistes. Está falando grego, oligopistes. Tudo junto agora, 1, 2, 3. Mais uma. Que nome para um filho, né? Vem cá, oligopistes, queridinho. Se vier o quarto, é oligopistes o nome dele. Ora, oligopistes. O
que significa oligopistes? É duas palavras, oligo, pistes, pequena fé. Só isso, pequena fé. Na sequência que Jesus diz: Pedro, homem de oligopistes, Jesus continua a fala dizendo assim: distazo. Distazo. Achei que eles iam falar taso. Distazo. Distazo. Não, distazo. Sabe o que é distazo? Então a palavra de Jesus foi mais ou menos assim: Pedro, oligopistes, por que distazo? Pedro, homem de oligopistes, por que distazo? Jesus, traduzindo agora literalmente, disse: homem de pequena fé, por que você não acreditou? São coisas diametralmente opostas. Vem comigo, eu prometo que vai ficar melhor. A palavra distazo, ela deriva da raiz grega dis, que significa dois. E significa dois caminhos, duas mentes. É quando você não consegue acreditar e você fica, ó que palavra bonita, titubeando, vagueando entre dois pensamentos. O problema de Pedro nunca foi ter pouca fé, foi distazo. Lucas capítulo 17, verso 6. Vamos? Diz assim: o Senhor respondeu: se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda. Sim ou não? Não. A palavra tamanho não aparece na Bíblia em nenhum momento. Se tivesse fé tão pequena. Vamos ler tudo? Tu tem a Almeida Fiel aí, filhinho? Essa NVT é legal porque ela simplifica. Mas porque eu quero ensinar aqui, eu preciso da Fiel, se tu puder. Vai ficar, eu vou poupar esforços, porque o texto por si só é autoexplicativo. O que Jesus quer ensinar aqui, o foco da parábola, da lição de Jesus, não é o tamanho. Por isso que essa tradução aqui ela não me agrada. Mas o processo do grão de mostarda. Vamos ver se eles conseguem para mim a tradução Fiel, Almeida. Lê aí. Essa aqui é a mais próxima do original que já existiu em toda a história. A Almeida Fiel da Sociedade Trinitariana. Se tivesses fé, como? Repete comigo, como? Um grão de mostarda. Qual a diferença de ter fé do tamanho de um grão de mostarda ou de ter fé como um grão de mostarda? Toda. Quando você diz, não, Deus quer de mim uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Não, Deus não quer de você uma fé pequena. Deus está dizendo, Ele quer a fé de você como um grão de mostarda. E como é um grão de mostarda? Ele nasce pequeno, mas ele germina, cresce, frutifica e forma a grande hortaliça. O que Jesus está ensinando é que uma fé pequena, se ela for cultivada, ela pode crescer e frutificar. Por isso que o problema de Pedro nunca foi pouca fé, porque a pouca fé pode crescer quando? Quando você vê um milagre, por exemplo. Então imagine que Pedro está caminhando sobre as águas, mas ele está com pouca fé, mas ele segue crendo e não duvidando. Ele está com pouca fé, mas daqui a pouco ele dá 2 passos e a fé vai aumentando, e daqui a pouco ele dá 3 passos e a fé vai aumentando, e daqui a pouco ele está correndo em cima das águas com Jesus, e a fé dele agora já não é mais pequena, como um grão de mostarda, ela cresceu, mas ela foi interrompida pelo quê? Distazo. Não creu, duvidou, não acreditou. Pequena fé não é um problema, por isso o título da mensagem é Homem de Pequena Fé, porque talvez nós estejamos hoje em dias de homens de pequena fé. Escute, não há problema algum, sua fé vai crescer, sua fé vai ampliar, a medida da sua fé vai aumentar no processo natural das coisas. Nunca foi fé do tamanho de um grão, mas como? Mateus 13:31, por favor, vamos lá. Eu caminho para o fim.
Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. De novo, o mesmo grão é usado como tipologia. E aqui é mais explicativo, diz assim: o homem pegando nele semeou no campo, 32. O qual realmente é, olha aqui, a menor. Agora ele fala do tamanho, mas a ênfase não está no tamanho, a ênfase está aqui, ó. Mas a pouca fé, a pequena fé do tamanho de um grão de mostarda, mas eu vim aqui declarar: homens e mulheres de pequena fé, Deus vai aumentar a fé de vocês num nível sobrenatural. E quando que a sua fé aumenta? À medida que você vence desafios, à medida que você anda com Deus, à medida que você aquilata a sua intimidade, aquilata a sua fé, à medida que você lê a palavra, à medida que você ora, jejua, à medida que você ouve testemunhos de milagres, sua fé vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. À medida que você congrega e vê Deus fazendo na vida do irmão, à medida que você começa a ver Deus agindo, irmão, é como um grão de mostarda, ele caiu na terra, agora ele rompeu a casquinha, agora tem brotinhos saindo dele, ele está crescendo, ele está crescendo. Eu vim aqui declarar: Deus no ano de frutificação está pegando pequenas fé e fazendo crescer de uma maneira extraordinária. Você não vai acabar o ano com pouca fé, meu irmão. Ainda que tenha começado o ano com pouca fé, Deus vai ampliar sua medida de fé de uma maneira extraordinária. Mas se você crê, então faça silêncio. Quem de nós começou com grande fé? Irmão, eu aceitei Jesus 74 vezes, porque eu não tinha fé para acreditar que Ele tinha me perdoado. Então todo pregador que vinha na igreja e fazia o apelo, eu corria para frente. Eu acho que os pastores ficavam loucos comigo, porque não, você já aceitou Jesus. E eu ia lá, eu não conseguia ter fé suficiente para... será que... Entende? Quem de nós começou com grande fé? É fé como um grão de mostarda, ela vai aumentando, ela vai crescendo à medida que você vai experimentando, à medida que ela vai ampliando, ela cresce e se torna a maior das plantas. A questão aqui é essa. Agora temos esclarecido isso, precisamos esclarecer o outro aspecto de estágio. Marcos 9, 24. Melhor que cantar. Nada eu serei sem teu amor, Jesus. E logo o pai do menino, clamando em lágrimas, disse: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Posso falar um negócio? Eu li isso aqui, fui lá abrir a Bíblia lá no grego de novo. Aí você vai dizer assim: pastor, tem que comprar uma Bíblia grega. Não, por isso Deus te colocou um pastor para ensinar você a palavra de Deus. Eu disse: como, Senhor? Eu quero trazer um ensino para a igreja, agora eu me deparo com uma sinuca de bico. O homem diz: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Sabe o que eu descobri? Isso aqui lá na origem não é incredulidade, é ajuda minha falta de fé. Quando o homem diz assim: eu creio, sabe o que ele está dizendo? Eu não duvido, eu creio, o Senhor pode fazer. E ato contínuo ele diz assim: me ajuda a minha pequena fé. Sabe o que aconteceu? Seu filho foi curado. Vamos aprofundar um pouco isso para você entender? Porque um pouquinho antes desse texto, os discípulos não puderam expulsar. Olha só, vamos ler isso aqui? Volta um pouquinho no 23. Volta no 22, por favor. Volta no 21. Tá, volta no 20 então. Volta no 19. 18. Tá, última vez, 17. Pronto. Vai para cá. Se você entender isso aqui, irmão, vai mudar a sua forma de acreditar nas coisas. Um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo. Eu vou ficar aqui assim para você ler. Vai, agora nós vamos até lá no final. Esse, onde quer que o apanhe, quando o espírito pega ele, despedaça-o, ele espuma, range dente, vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. Cenário 1: o homem entrega seu filho endemoniado para os discípulos não conseguem expulsar o demônio. Jesus diz: oh meu Deus do céu,
pelo amor de mim mesmo. Entendeu? Ó geração, é geração de pequena fé ou geração incrédula? Então lá, para nós resumir que o tempo está correndo, o que impediu os discípulos de expulsar o demônio? A incredulidade. Não acreditamos que esse demônio vai sair. Eu não acredito que Deus vai me fazer frutificar. Eu não acredito que Deus vai me abençoar. Eu não acredito que Deus... Distaso, incredulidade. Então, o primeiro cenário, os discípulos incrédulos não acreditam que o espírito imundo vai sair. E Jesus vem e repreende e diz assim: ô Distaso, até quando eu vou estar convosco, geração de Distaso? Vamos para o 20. Trouxeram-lhe, quando viu, logo o espírito se agitou com violência, caiu endemoniado por terra, revolvia e espumava. 21. Perguntou o pai do menino: ó Jesus, quanto tempo? Quanto tempo isso acontece? Desde a infância. Vamos no 22. Muitas vezes tem lançado no fogo, na água para destruir, mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. O Jesus disse, olha Jesus jogando a bola para o outro lado, porque o pai do menino diz assim: se tu pode fazer uma coisa. Jesus pega a raquete e bate de volta, dizendo: se tu puder crer. Porque a gente está sempre querendo jogar as culpas nas costas de Deus, que é isso que as igrejas ensinaram por muito tempo. Joga nas culpas do diabo, se não der certo, joga nas culpas de Deus, e nunca assume tua responsabilidade. É mais fácil. Se tu puder fazer alguma coisa, faz. Jesus diz: não, a questão aqui não é se eu posso fazer ou não, eu posso, a questão é se tu pode crer que eu posso. Eu vou repetir de novo, a questão nunca foi se Deus vai fazer na tua vida ou não, a questão é se você crê que Ele vai fazer na tua vida ou não. Tudo é possível ao que crê. Cenário 2, 24 agora. O pai do menino, clamando em grande voz, com lágrimas, disse: eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Cenário 1, pastor Oséias, os discípulos incrédulos de Distaso. Cenário 2, o pai do menino oligopistes, com pouca fé. Esse aqui não fez nada por causa da incredulidade e ainda foi repreendido por Jesus. O homem de pouca fé teve sua oração respondida e seu filho liberto para a glória de Deus. E a gente que é perito em mistificar as coisas vai dizer assim: esta casta de demônios não sai senão com jejum e oração. A minha pergunta é: aqueles demônios foram expulsos pelo jejum e oração ou foram expulsos pela fé? Para expulsar demônios você precisa de jejum e oração ou de fé? E para que o jejum e oração? Se Jesus disse que essa casta só sai com jejum e oração, é para que você se encha de fé. O jejum e oração não é para os demônios, o jejum e oração é para você. Acho que nós vamos parar por aqui. Vamos cantar uma música bonita, bem bonitinha, aquelas bem de igreja mesmo. Aleluia. O problema da nossa geração não é pouca fé, é incredulidade mesmo. É gente que não acredita mais no que Deus pode fazer nessa terra. É gente que não acredita, já perdeu a pureza, a inocência, está tão dilacerado pela vida, tão reativo às circunstâncias, que perdeu a pureza, a inocência do coração, que crê como uma criança. Se tu creres, tudo é possível que crê. Em outra feita Jesus diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Jesus está dizendo: tudo é possível que crê. Lucas 1,37 ele diz: não há nada impossível para Deus. Isaías 40 e alguma coisa que eu não lembro, está escrito lá em algum lugar, diz assim: ainda antes que houvesse dia eu era, e quem é que possa escapar das minhas mãos? Porque operando eu, quem impedirá? Eu vim aqui nessa noite alimentar a tua fé. Se você é um incrédulo, você precisa se converter. Se você tem pouca fé, eu vim aqui jogar semente de fé na tua vida. Eu vim adubar a tua fé, eu vim estimular a tua fé, eu vim te dizer: creia, 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 creia no Deus do sobrenatural, o Deus do impossível. Marcos 9:23, se tu creres, tudo é possível ao que crê. Discípulos, incredulidade, nada acontece. Pai do menino, pouca fé, o milagre acontece. Pedro, incredulidade, afunda. O grão de mostarda está crescendo. Fica de pé comigo.
O lindo dessa história, pastores, é que Jesus chega para os discípulos que têm o dever de representá-lo e diz: ó geração que não acredita, ó geração incrédula, ó geração de estaso. Sabe o que Jesus esperava deles? Pelo menos um pouquinho de fé. Um pouquinho de fé para acreditar que amanhã o seu telefone vai tocar com uma boa notícia. Um pouquinho de fé para acreditar que essa semana Deus pode responder orações antigas que você tem feito. Um pouquinho de fé para acreditar que a sua família vai ser uma bênção nessa terra. Ei, você não nasceu para sofrer. E aí não é mensagem de coach. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. 1/3 do reino de Deus é alegria. O outro 1/3 é paz. Se nós não estamos com paz e alegria, está faltando 2/3 do reino em nós. Não abra mão de viver o reino. Paz e alegria e justiça. Paz, justiça e alegria. Justiça, alegria e paz. Eu vou terminar lendo Hebreus capítulo 3, verso 12. Os irmãos que estão na trilha do discípulo no módulo 2, cadê vocês? No ano 2. Quem escreveu o livro de Hebreus? Eu dei essa aula faz 2 dias, 3 dias. Quem escreveu o livro de Hebreus? Fala aqui. Está saindo um monte de cabecinha fumegante das quintas-feiras, irmão. Quem escreve? De pink a gente está cheio. Nós vamos sair agora os cérebros. A igreja está cheia de pink. Agora nós temos que formatar os cérebros. Só quem olhou o desenho sabe o que eu estou falando. Nós vamos mudar o mundo. Lembrei daquela música, não sei se vocês conhecem, Story Maker. Conhece? Feitor de história. Nós vamos mudar o curso da história dessa cidade. 3 creram. Nós vamos mudar o curso da história dessa cidade. Tá, foi grande demais, eu vou diminuir. Nós vamos mudar o curso da história desse bairro. Tá, foi grande demais. Você vai mudar o curso da história da sua rua. Ainda foi grande demais. Você vai mudar o curso da história da sua casa. Ainda foi grande demais. Você vai mudar a história do curso da sua vida. Que se você não mudar o curso da história da sua vida, você não vai mudar mais nada. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Espera aí, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É isso aí. Vai. Não, filhinho, é 3. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Só para clarear um pouco. De novo, desculpa se hoje foi um pouquinho de língua original, mas é importante para... Lá no original, o escritor de Hebreus escreve assim: tende cuidado, que em vós não haja coração perverso e incrédulo. Coração perverso e incrédulo, porque a palavra fé, ela serve tanto, pistes, é tanto fé quanto fidelidade. A palavra grega pistes serve para fé, tanto que lá em Gálatas 5:22, pistes fala de fé ou de fidelidade. Então aqui lá no original, um coração mau ou perverso e um coração incrédulo. O incrédulo. Por quê, pastor? Porque fé, eu não sei se você já foi num cartório que tem um carimbo dizendo assim, dou fé. Sabe o que significa aquilo? Dou fé significa assim, eu não estava junto quando assinaram, mas como dou fé, eu acredito que foi. Fé no sentido de acreditar que alguém com autoridade falou e fez conforme está escrito. Se chama fé pública. Por isso que fé tem muito mais a ver com quem fala alguma coisa para você do que tudo o cenário, qualquer coisa. Porque quando Deus diz eu vou fazer, você tem que ter fé de que aquele que falou é capaz de falar e fazer o que falou que ia fazer. Por isso todas as promessas quanto há em Deus são nele sim, por ele o amém, para a glória de Deus Pai. Gente.
Depois tu ora em língua aqui e dá um chaba, tá bom? Não, você, aliás, está com o microfone. Fé, deu o carimbo. Falta de fé, incredulidade, infiel. Um coração mau e incrédulo. Agora olha aqui. O escritor está dizendo: esse coração mau e incrédulo vai gerar em você coisas. Primeira, se apartar do Deus vivo. Primeira consequência de um coração incrédulo: se afasta de Deus. Avança comigo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama... Qual o dia que o Senhor fez? O pão nosso de cada dia dá-nos? Quando que as misericórdias se renovam? A cada... Basta cada dia o seu? É hoje, não é amanhã, não é ontem. Para que nenhum de vós, segundo o problema da incredulidade, se endureça pelo engano do pecado. Queridinhos, um coração incrédulo, não um coração de pouca fé. Um coração incrédulo, primeiro, ele se aparta do Deus vivo, ele se afasta do Deus vivo. Segundo, ele se endurece pelo engano do pecado. E o coração não sente mais nada, ele está duro. Paulo chama isso, olha melhor, Provérbios chama isso de o homem de dura cerviz. Muitas vezes repreendido sobrevirá o mal sem que haja restituição. O homem que muitas vezes é repreendido de dura cerviz, sobrevir-lhe-á repentina destruição. Paulo chama isso de consciência cauterizada. O que é cauterizar? É quando queima, já não sente mais nada. A incredulidade faz seu coração endurecendo, mas deixa eu te dar uma boa nova. Ezequiel 36:26, tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Vamos avançar? Para que nos tornemos participantes de Cristo, a fim de que retenhamos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Próximo. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça os vossos corações como no dia da tentação. Escute-me, não permita que a incredulidade seja o guia da sua vida. Se você lida com pouca fé, vamos se juntar e vamos orar. A Bíblia fala, pastor, desde em Coríntios, sobre medidas de fé, quando fala dos dons. Talvez a minha medida de fé hoje esteja debilitada, talvez a sua esteja forte. Sabe o que nós temos que fazer? A Bíblia diz: orai uns pelos, levai as cargas uns dos... Quantas vezes eu peço oração para vocês? Não pedi oração para intercessão? Tem coisas que eu entendo que a minha medida de fé não alcançou naquele aspecto. Eu preciso que mais gente com fé se una a mim e batalhe comigo nas regiões celestiais. Porque pouca fé não é um problema, pastores. Vamos nos unir e as nossas poucas fés juntas vão se tornar uma grande fé. O problema é a incredulidade. O problema é estar diante do milagre e seguir não crendo. O problema é estar pisar na água e ser incrédulo. O problema é ver o milagre e dizer assim... Isso é uma consciência reativa. Ela sempre está buscando algo ruim, sempre tem uma crítica, nada está bom. Mas sabe por que ela revela da sua própria mazela, da sua própria carência? Escute-me, por favor. Rejeite o coração incrédulo. Ele só trará malefício. Segundo a Bíblia, ele vai endurecer seu coração, vai te apartar do Deus vivo e vai gerar o laço do engano do pecado, gente. Por favor, vamos rejeitar. No dia que se chama hoje... Antes disso, o escritor, prossiga na confiança. Sabe o que ele está dizendo, pastora Pamela? Siga crendo, siga crendo, siga crendo. No dia que se chama hoje, siga crendo que Ele é poderoso para perdoar pecados, Ele é poderoso para escrever novas histórias, Ele é poderoso para visitar a tua casa, a tua família, as tuas finanças, a tua empresa, Ele é poderoso para reavivar o teu ministério, Ele é poderoso para te usar, Ele é poderoso para fazer coisas. Eia, escute-me por favor, Ele é poderoso para fazer além do que pedimos ou... Aleluia, aleluia. E o que nós precisamos hoje? Rejeitar a incredulidade, parar de ser reativo. Você vai dizer assim, mas não está como eu esperava. Eu sei, não permita que isso roube de você a semente da fé e você se torne um coração duro e apartado de Deus pela incredulidade. Não está, ok, também não acabou. A cada manhã novas são suas misericórdias. Tu sabia que a gente já acorda no crédito, pastor Osés?
A gente já acorda no crédito, Silvia. A gente já acorda de manhã com Deus dizendo: eu preparei um dia para nós. O Salmo diz assim: esse é o dia que o Senhor preparou. Deus fala assim: eu preparei um dia para nós. Se alegre nele. O dia já está preparado. Tem mais, meu filhinho: já renovei minhas misericórdias para você para todo dia. Nada que você fez ou faça vai mudar alguma coisa. Tem misericórdia. Nós não andamos no débito, nós andamos acima da linha do crédito. Nosso Deus é Pai, é um Pai de amor, e quem crê dá glória a Deus. Pastor Deide, por favor, Deus abençoe. Aplauda Jesus.